Boa noite a todos, todos e todes. Nossa, que felicidade, gente, poder estar aqui mais um dia, trocando ideia com vocês, falando algumas coisas. Eu coloquei um filtro legal, porque eu não estou muito bonito hoje, né? Mas é isso, faz parte. Hoje o nosso papo vai ser muito massa. Eu estou muito feliz de poder falar desse tema. E com uma pessoa muito massa, com a Marcela, minha xará, que, mano, é uma mulher incrível. Eu tô com muita expectativa para essa live de hoje, porque ela é muito simbólica, né? A gente, historicamente, vive um processo de vários apagamentos, vive um processo de várias construções racistas, né? Então, a gente pensar que existe uma Amazônia Negra, existe algo ali que não foi documentado na história, algo ali que foi negado por muitas pessoas, é muito louco, né? E aí vai ser uma conversa incrível, eu tô com muita expectativa. A Marcela Bonfim é uma pessoa que eu admiro pra caramba, eu conheci o trabalho dela. Queria ter conhecido muito antes, mas conheci o trabalho dela há pouco tempo. E a Marcela Bonfim, eu já vou apresentar o currículo dela enquanto eu chamo ela aqui. Ela, formada em economista, preta economista, ela é ativista em causas populares e povos tradicionais. Era outra até os 25 anos, se considerava uma negra embranquecida, acreditava no discurso da meritocracia, ouvia dos pais que se estudasse conseguiria ter um emprego bom e ser feliz. Também baseado nesse discurso, criticava as políticas de ação afirmativa como as cotas raciais e se dizia que eram algo que também reafirmava o preconceito racial, né? E hoje a gente está aqui para bater esse papo. Muito obrigado, Marcela, por ter topado. Eu estou muito feliz, real, assim. Eu acho que todas essas últimas lives que a gente vem fazendo, eu tenho saído cada vez mais renovado e muito feliz também de poder trazer esse conhecimento, de poder ouvir essas histórias, essas trajetórias e expandir, né, essa quantidade de profissionais pretos que a gente tem pelo Brasil, principalmente falando de fotografia, principalmente falando dessas narrativas que tentam apagar da gente, né? Então, mais uma vez, assim, digo de coração que tô assim, real, de coração aquecido de poder conversar contigo. E, enfim, vamos nós. Olá, gente. Foi uma mudança de planos aqui. Eu acho que é mais perto do Wi-Fi. Fica melhor. Gente, boa noite, querido. Axé. Que coisa linda a gente estar se encontrando, né? De Sim. live. É uma possibilidade, né? E é isso, né? Eu, eu, eu hoje eu sou mais esse lugar do que é aquela antiga ideia, sabe? Sim. Falar de uma Amazônia Negra sabe, é você simplesmente relatar os seus pés no chão, num chão que você não imaginava existir tanta riqueza, tanto de nós, né? Tanto de coisas que precisam ser resgatadas, que precisam ser reconsideradas, né? Sim. Eu venho de um processo de embranquecimento como qualquer criança negra, sabe? A nossa família, ela faz o que ela pode, sabe? A minha família era uma família que fazia o que podia, mas ela tinha dentro dos conceitos dela um embranquecimento que nem ela percebia. Ou percebia, enfim, é esse jogo, nessa dualidade. Eu tô dentro, mas eu tô fora, mas eu tô dentro, né? Desse processo onde a gente alisa o cabelo, mas assim, além de alisar o cabelo, a gente começa a não querer, começa a se afastar das nossas coisas, né? Isso se traveste de várias formas, sem que a gente perceba, a gente está comendo diferente, a gente está vivendo, respira, sabe? A gente está perdendo o tato com o corpo, né? Foi isso que eu comecei a perceber aqui em Rondônia.
e fui muito bem acompanhada, né? Esse processo me trouxe companhias que eu não imaginava existir, né? Essas companhias que ficam invisíveis na nossa mente, porque a gente é ensinado a normativa branca e ela não tem sonhos. Tem sonhos. Ela tem o quê? Objetivo. E isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil pensar, né? Objetivo, objetivo. Então eu fui colocada nesse meio fio, né? O objetivo, e dentro desse processo, aí, a fé, ao invés da fé, né? Veio o quê? A meritocracia. Eu Nossa, cheguei a sim. ter fé na monarquia. Pensa bem, uma mulher negra ter fé na meritocracia, mas até a década de 80 isso era uma coisa que acontecia, né? O meu avô, ele foi chefe de estação lá em Jaú, né? Então, para ele chegar a esse posto, imagina o quanto ele embranqueceu. Você imagina o quanto ele não embranqueceu, né? E assim ele foi um chefe de estação, eram poucos negros. Na vila de ferroviários que ele morava lá em Jaú, era a única família negra, onde as pessoas entravam nas casas para ver, e depois saíam e diziam, gente, é limpo. É limpo. E a minha avó trazia aquilo para mim quando eu nasci, né? Desde quando a gente crescia, ela falava, todo mundo dizia que a nossa casa era limpa, trazia como um orgulho, né? Mas eu tô dizendo a questão do negro ressignificar o tempo inteiro essa história, sabe? Sim. Esses encontros, né? Ela não queria enxergar, né, a dureza, mas isso eu entendo, porque quem quer toda hora ficar percebendo que o mundo é duro, né? E é duro, a gente já percebe naturalmente. E ela suavizava aquele processo, né, daquela maneira, e eu achava bonito. E também, ao mesmo passo, suavizando. E quando eu chego aqui em Rondônia, meu imaginário está completamente tomado, né? Né? Índio, olha a palavra, índio. A palavra ela é muito complexa, ela nos enclausulou também como a imagem, né? É um grupo, é uma estratégia muito bem forjada, né? E aí você se imagina dentro desse processo, né? Você andar nas ruas de Porto Velho, a princípio, não conhece ninguém, mas as pessoas começam a te reconhecer como uma barbadiana. Falei, meu Deus, o que é isso? Barbadiana. Johnson, você é uma Maloney? Falei, meu Deus, inglês! A minha mãe me contou essa semana, toda vez eu ligo pra mami, e, né, é uma forma eu tenho buscado a proximidade com as pessoas. Onde eu posso me aproximar com você? Né? Ao contrário, uma dinâmica contrária. Isso é a Sim. fotografia, né? Eu tenho preferido me aproximar como esses retratos vieram tão próximos de mim. E minha mãe, às vezes, eu ponho, mami, me conta história. E a gente fica aqui nas lives, né, do outro lado, verdinho, do WhatsApp, WhatsApp. conversando. Né? E ela me contou que meu avô, quando ela era pequena, ele falava inglês. E o apelido dela era Lee, com L-E, dois Es, Lee. Tanto é que hoje ela é youtuber, ela tem um canal do YouTube. Gente, Marta Lee Fernandes, palpites para jogos do bicho. Curte lá, aperta o sininho. Vamos ousar a nossa sorte. Então o pai dela chamava ela de Lee, falava que falava inglês. E ele cantava as músicas. Ela falava, because you, for you, tonight. Mas ele... E para ela aquilo era inglês. Né? E eu chego aqui e sou reconhecida como uma negra, né, barbadiana. E para mim, sabe, então tudo vai ganhando muito símbolo, sabe? Tudo vai ficando precioso, tudo vai ficando muito raro, sabe? A dinâmica é outra hoje, né? Eu me formei em economia pela PUC, lá em São Paulo, aí em São Paulo, mas hoje eu me formo como uma, sabe? Eu acho que hoje eu exerço melhor a economia eu tô me arranjando dentro desse processo, porque são histórias, né? Dali eu comecei, poxa, eu fui reconhecida como barbadiana. E de repente eu senti vontade de guardar aquela imagem, porque aquela imagem demonstrou para mim uma dignidade. E quem clicou, a princípio, não fui eu, foi a cidade. Posso mostrar para vocês um quadro? Pode, pode. Aqui é seu. Olha, mais tarde, né, quando eu comecei a me interessar, eu perguntei para uma artista plástica, Margot Paiva, uma grande amiga, o que seria barbadiano, meu Deus, né? E ela me respondeu que eram as famílias tradicionais negras, né, da Amazônia. Eu falei, famílias tradicionais negras, né? Isso é incrível.
famílias tradicionais. Nos livros eram outras coisas, né? Mas já que tinha aqui, eu quis conhecer. E ela me pintou. A princípio, ela fez o segundo clique. A cidade deu o primeiro, ela deu o segundo. Que ela me pintou como uma barbadiana. Isso aqui é a Senhora do Bonfim, a Moça do Bonfim, né? Esse quadro se chama. É de uma exposição que ela fez chamada Red Margot. Ó, dá uma olhada, Red Margot. Onde ela colocou um barbadiano grande que tinha. Eu e um outro barbadiano. 3 pessoas que ela pintou como barbadianas, né? E o mais interessante era que eu falei, caramba, né? Quando eu vi o quadro, né, eu posei para ela. Eu falei, mas por que um pescoço tão grande, né? Ela falou, porque é assim que você tem que ser. Se estão falando que você é uma barbadiana, olha, vamos lá, levanta essa cabeça. Eu tinha chegado de São Paulo muito detonada, eu estava muito arrasada, eu estava muito mal, na verdade, né? Eu tinha chegado de São Paulo numa condição muito ruim. Rondônia para mim era o que tinha sobrado. Era uma espécie de resto, sabe? Olha o que São Paulo me deixou, né? Sim. Porque depois de economista eu fiquei, 2008 me formei, 2009 eu procurei emprego o ano todo. Foram mais de 20 empresas, assim, e muitas outras tentativas. E nada, nada. Aliás, eu fui admitida pela Contax, uma empresa de call center. Fiquei 3 meses e saí surtada. Meu último dia de trabalho, eu tive um surto, eu explodi. Não aguentava mais, eu vendia crédito. E eu vim para Rondônia para vender crédito também. Mas era um pai de uma amiga, a Grazi, que se formou em economia também. E ele, né, falou, olha, preciso de uma economista, eu tenho uma financeira. E eu vim, né, sair da Contax surtada e vim para cá, para Rondônia, para isso, né? Para buscar esse famigerado primeiro emprego. E esse processo de reconhecimento da cidade, tudo foi ganhando muito corpo, né? Logo em seguida, eu me senti, né? Eu consegui o primeiro emprego de economista, finalmente em 2011. Consegui um emprego como economista no governo do estado de Rondônia. Fui para lá e comecei a perceber a minha cor ali na pressão. Ali na hora eu falei, caraca, ali vinha a minha voz, sabe? Por mais que você faça, não adianta. Pode fazer, vai ter que, para ser tratado mais ou menos igual, 10 vezes melhor. E ainda assim vai correr o risco de ser tratado ainda pior. Minha avó falava muito sobre essas coisas. Minha avó falava sobre o tempo das coisas. Enfim, tudo isso aqui foi virando um remeleixo na minha cabeça. Até mesmo porque nesse processo eu conheci o presídio, né? Eu conhecia o Bizarros, o Topo do Mundo, que é um espetáculo que aqui existe 20 anos, Marcelo Felitti, um mineiro, né? Que construiu 2 grandes espetáculos dentro do presídio. E eu fui um dia pelo governo fotografar, porque faz parte da Secretaria de Justiça, né? Fazia parte. Só que assim, eu não consegui fotografar. Eu chorei o espetáculo inteiro, era uma van premiere, né? Que era só para fotografar, para fazer um banner. Na verdade, eles queriam fazer uma chamada com as fotos que eu ia fazer. Eu não consegui fotografar, eu chorei inteirinho. E na hora eu fui embora. Eu pedi para os agentes que estavam, né, me acompanhando, eu quero ir embora. Porque eu nunca tinha visto um negócio tão assustador assim. Ali eu percebi que eles eram mais soltos do que eu. É uma coisa impressionante, gente. É um espetáculo que existiu aqui nessa terra, 20 anos, recuperando pessoas dentro do sistema carcerário. Bizarros. Tem um documentário bastante interessante no YouTube, né? Mas tem o espetáculo Topo do Mundo, que é o recente, onde... Aí o Marcelo Felitti, no dia seguinte, ele foi lá na repartição onde eu ficava. Ele falou, olha, Marcela, nós viemos perguntar o que você achou do espetáculo, porque você fez alguma foto, né? Eu falei, querido, eu falei assim, eu não sou uma pessoa que choro, então aquilo me tocou, viu? E, nossa, muito forte, parabéns. Aí ele falou assim, legal, que bom. Tá vendo como as coisas são? Sempre existe luz no fim do túnel, Marcela. E eu, naquela situação do governo, uma pressão lascada, assim, toda, sabe? Falei, como que Luiz? Eu tô toda lascada aqui. Vou pro presídio, percebo que eu sou mais presa que esses homens. Sabe? Quando eu ia pros Johnson, e aí eu já tava frequentando a casa do Johnson, era o alívio. Onde eles ficavam no quintal, era feijoada, era samba da primeira qualidade. Bubu Johnson, Junior Johnson, Maela Johnson, sabe? E aquela roda.
Mas aí eu voltava para o governo e era aquilo. E aí Marcelo me cobrando: olha, Marcelo, mas a gente precisa das fotos, a gente precisa fazer o banner. O espetáculo vai vir daqui 2 semanas, Marcela. Aí eu falei: querido, marca uma outra sessão. E marcou. Aí no dia seguinte ele falou: preciso para amanhã. Eu falei: vamos. Fomos para lá, eu levei duas amigas, porque eu estava realmente bastante desconfortável. Na final de contas, para mim, eles eram presos naquele momento. Ainda eram presos. E eu, né, me descobrindo uma presa também, né, a presa de mim mesma. Fizemos um ensaio fotográfico e no dia seguinte, né, depois de 2 dias, eu voltei para levar as fotos impressas, né. Mandei para a Sejus, né, a foto deles, faz o cartazinho vocês aí, e levei lá. Falei: achei legal essa atitude, né, porque na final de contas tinha ali eu vi a cor do presídio, né? A maioria quem estava ali, né? E quando eu chego lá, ele se amontou em cima de mim, pegando, querendo as fotos. Ai, me deu uma agonia. Eu falei: pelo amor do Senhor, gente, não, eu tenho. E ali o Marcelo pegou e falou: calma, o que está acontecendo? Eu falei: olha, Marcelo, é complexo isso. Ele falou: você está muito presa, moça. Ele falou: olha, Marcelo, a gente está precisando de uma pessoa aqui que fique com a gente nessa temporada de 6 meses. Você não quer ficar com a gente? Eu falei: que isso? Não, não, jamais. Eu trabalho o dia inteiro. Ele falou: olha, eu acho que você poderia crescer muito aqui com eles. Eu falei: aí eu olhei pra cadeira e falei: querido, só sei que é o seguinte. Eu vi que eu precisava e comecei a fazer terapia com esses meninos. E dali esses processos foram ganhando outras formas para mim, sabe? O considerar. Porque ali também eu viajava de final de semana, eu ia para o interior, fui para Vila Bela da Santíssima Trindade, fui reconhecendo a rua. Ali eu comecei a olhar a rua de uma forma diferente. Ali a rua não era só mais rua, ela já era uma casa. Né? Conheci o Isaías, conheci a Sônia Maria, conheci a Graciele mais tarde, conheci a Serjão, conheci a Jefferson, conhecia Tiago, conhecia pessoas que. Eu tava ali, cara. Eu comecei e falei: rapaz, dentro do governo, que onde eu ia, né? Achava que era a rainha. Eu comecei e falei: eu tô na margem. Eu tô. Vamos assumir, vamos admitir, eu tô. E dali eu comecei a levar nessas constelações que Marcelo fazia com esses meninos, né? Cada um contava a sua história. E era um processo foi um processo muito importante para mim, porque eu ouvi, e todas elas cabiam em mim. Nossa, isso é um. Como assim, né? Dali eu olhava para Eupídio, olhava para os. Eupídio era um menino. A gente ali fazia um processo do Enneagrama, que é uma metodologia, que eu não sei da onde, não sou muito boa de guardar esse lugar. Mas vem do árabe, dos árabes, talvez, sei lá. O Enneagrama, Cláudio Naranjo, pronto, Cláudio Naranjo, que é um mestre aí que difundiu isso. E ali a gente trabalhar, e aqui é um núcleo muito forte disso, né? Muito forte disso. Onde a gente trabalhou os 9 pecados capitais, os nossos 9 egos, sabe? Os estereótipos. E ali vinha a imagem, e ali eu comecei a perceber o que tem dentro da imagem. Olha, ali me despertou cerca de 3 anos de inferno. Ali eu habitei as minhas profundezas. Eu fui a minha sombra. Fui a minha sombra. Porque ali a gente se colocou mesmo, né? Eu comecei a conviver na rua, comecei a escutar as histórias da rua, comecei a me afetuar. Eu comecei a perceber realmente um afeto de verdade, sabe? E comecei a me preocupar, sabe? Com o que tinha atrás de mim. Eu falei: meu Deus, eu fiz muita besteira também. Na época da PUC eu falei besteira. Eu me comportava feito um capitão do mato. E eu falava muito de capitão do mato. E aquilo para mim foi muito forte, sabe? A gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe como que a gente chegou, como é que a gente vai sair dessa história, mas essa caminhada por Rondônia, conhecer o Maranhão aqui, eu conheci o Maranhão aqui. Maranhão, né? E tudo aquilo que tem no Maranhão. O Maranhão, em 2016, quando eu abri a exposição, a primeira coisa que eu fiz, o mês seguinte, aliás, 2 semanas depois, foi ir para o Maranhão. Foi um acordo que eu fiz com aquele processo que estava acontecendo dentro de mim. Eu falei: eu preciso ir para aquele lugar. Eu conheço ele aqui, né? E dali, porque começou ali também, abriu um caminho dentro. Eu conheci também muitas. Junto com o Marcelo Felitti veio depois Dom Lauro, que é um mestre muito forte para mim,
que é um fluxo migratório do Ceará, que abriu muito um fluxo migratório negro para cá. Ele não é negro, mas é um homem que tem uma força muito forte. Ele veio do Ceará. Eu falo que são entidades, né? Quando a gente entra no terreiro, a gente vê ali, o que a gente precisa ver ali é o que a gente não vê. E é exatamente isso no plano da imagem, sabe? Eu comecei a ver o que eu não via. Poxa, como que eu podia, né, estar em São Paulo todo esse tempo, com tanta luz? E eu comecei a perceber que não é a luz. Não é a luz. É um processo outro. Hoje eu escrevo sobre isso, porque eu acho que é importante, sabe? Escrevo de uma forma que todos eles que eu passei, todos esses caminhos que foram me apresentados, vão se sentir caminhos e importantes. Essas referências daqui me levaram a esse lugar que eu estou aqui. Hoje eu estou falando com você sobre mim, sobre você, sobre nós. E nós temos essa propriedade. Ressignificar a questão da propriedade. É essa propriedade que eu quero. Sabe? É uma outra dinâmica, é uma outra lógica, aquela que foi arrancada da gente, esse matriarcado que eu sentia na minha avó. A minha avó penteava meu cabelo, ela falava do tempo. Ela falava do tempo. Hoje eu ressignifiquei o tempo na imagem. E aí vem a musicalidade, né? O tempo que mata é o tempo que morre. A dor que não passa vira lixo, vira lata, depois morre. Eu entendi isso aqui. Sabe? Passa amor, passa dor, passa tempo, vai passar. E foi uma mistura muito importante. Eu me misturei aqui. E hoje na afro-brasilidade eu cultuo o tempo, usar a tempo. E isso era uma coisa que, poxa, né? Antes de eu ser Marcela Bonfim, o que eu era? Eu cultivava, a gente cultivava lá atrás o tempo, cultivava tudo que tinha nele, a colheita, o plantio, a tempestade, a calmaria, né? E eu falo que são dessas importâncias que a gente precisa dar vazão de novo, sabe? Tá dentro aqui, conhecer essas figuras dentro do quilombo, dentro de uma comunidade tradicional, né, ribeirinha, né, dentro do Maranhão que aqui habita. O Pará tá aqui, misericórdia. Maniçoba, aquele gosto me pertence, eu gosto daquilo. Eu gosto da maniçoba e eu gosto do ritmo do Pará. O Pará me traz ritmo. O Pará me traz uma noção de fartura. Eu aprendi aqui. Tucupi, o jambu, o açaí. Gente, hoje eu como bem. O meu corpo, tudo mudou, tudo mudou. E mudou mais próximo daquilo que eu penso uma dignidade hoje, sabe? Sim. A maior beleza do mundo é a dignidade, gente. Olha, hoje. Eu falo. A Amazônia Negra são esses pontos que a gente vai encontrando. Nosso corpo ainda está muito em diáspora, né? A gente ainda está caminhando por muito lugar, ainda vai caminhar muito. Mas esse lugar aqui, Rondônia, é um lugar que eu gostei. Eu gosto daqui. É aqui que eu quero ficar. Eu falo, eu sou fruto da Bahia. Em São Paulo fui nascer. Eu sou fruto da Bahia. Em São Paulo fui crescer, fui morrer. Yeah. Hoje sou rondoniana. Vim da beira renascer, hoje sou rondoniana. Vim da beira renascer, yeah. Desde Zezinho Maranhão. Cara, Zezinho Maranhão foi uma pessoa que viveu aqui, morreu, não existe mais aqui entre nós, mas ele deixou um legado de composições muito bonitas. E uma das composições é rondoniana, que é dirigida às mulheres que não nasceram aqui, mas que se sentem parte da terra. Então, quando eu ganhei esse lugar, foi diariamente. Cada coisa foi aparecendo aos pedaços. Quando eu ganhei esse lugar de rondoniana, rapaz, eu já estava assim, já saindo dos meus sepulcros, né? Lá dentro do presídio. Eu já estava fotografando, eu já estava assim, a consciência pulsante, já estava enxergando música, já estava frequentando os terreiros, já perdi o medo do terreiro, querido. Foi aqui. E, enfim, olha, eu falo que é isso, sabe, Marcelo? A gente está no mês de julho, né? Esse canal aí,
Estamos indo para outro pedaço da banda desse ano, né? 2020. E é Sim, um ano que a gente não pode ter como um ano perdido, sabe? Tá aí, ó. exato. E é Estamos, um ano, estamos, sabe o que eu tenho sentido muito, Marcelo? diga. Eu tenho sentido muito que é um ano também de que tem muita espiritualidade envolvida, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade, mas às vezes eu sinto muito assim que eu não acredito que seja algo do sagrado, eu acredito que é algo que a gente tem produzido. Então, tudo que a gente tem feito para com a natureza, tudo que a gente tem feito para com o nosso território, o território está respondendo porque ele está vivo até então. Então, tudo que a gente faz com o território responde. Tudo que a gente Sim, faz com... Eu olho agora o que a gente está vivendo aqui em São Paulo, né? Tudo isso é produção do que a gente tem feito. Mas eu sinto também algo de espiritualidade nisso, porque é um processo também da gente poder se conhecer, da gente poder trocar e da gente entender o quanto a vida da natureza é potente, né? E quando eu comecei a ver seu trabalho, eu sentia isso, eu sentia essa conexão que tentaram tirar da gente. Eu acho que o embranquecimento ele tem um processo de nos transformar em máquina, de nos tirar o lugar de ser vivo e nos transportar para um lugar que é a perca da humanidade. Então, tipo assim, o colonizador nos faz querer ser colonizador para se tornar humano, para tornar-se humano, né, alguns autores vão dizer, só que esse tornar-se humano é nos transformar eles. E eles estão sim. desconexos dessa natureza, eles estão desconectados desse processo que os povos originários, sejam eles povos indígenas, sejam eles povos aborígenes, sejam eles povos negros, têm em relação à natureza, né? Então, como foi para você também essa sua jornada em fotografar e em sentir essa natureza, essa vida? Porque eu vi muito isso nas suas fotos, né? Toda foto ela carrega muito, ela dialoga muito os seus retratos, né? Os seus retratos eles são diálogos contínuos. Então eu via muita vida, eu via muito algo muito pulsando, mesmo quando era uma cena não tão feliz, mas carregava uma vida que proporcionava uma existência, sabe? Então, eu queria saber como foi esse processo para você também, como você sentiu nessa construção do seu trabalho. Meninos do céu, foi acontecendo, né? Eu percebia que o presídio foi me abrindo assim a cabeça em relação à potência que existia dentro de mim, né? Eu via que a raiva que estava represada ali, ela tinha uma dança dentro do meu corpo. Marcelo uma vez me apontou que era uma dança que ia para frente e para trás. Quando eu ficava com raiva, eu me balançava assim, sabe? Aí ele falou: "E aí, tá com raiva?" Não. E eu comecei a olhar tudo aí, eu falei: "Poxa, eu tô com raiva sim, até admitir", né? Mas ao mesmo tempo que eu admitia, eu já percebia que o corpo já estava se soltando, né? A gente ficou muito preso. A gente é máquina de reproduzir. Essas máquinas de reprodução são reais. E quando você vê, a gente está reproduzindo, aí vem a branquitude e ela adora esse processo, porque ela fala: tá vendo? Ele é racista com ele mesmo. Ai, Sim, sim, né? sim. Todo esse movimento foi me mostrando o que cada coisa era. A economia ela veio dentro do presídio também. Eu precisava me organizar, né? E ver que, não, porque eu achava também, uma época eu falei, gente, eu sou racista. Lá na PUC, uma vez me falaram assim, mas você parece uma pessoa racista. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque eu cheguei a fazer debates contra o Suplicy, ele é a favor das cotas e eu contra, dá uma olhada. Na Getúlio Vargas. Imagina quem foi ovacionada. Fui eu, em 2006 eu fiz isso. Mas era de uma crueldade tão séria que eu percebi isso aqui. Como eu sou cruel comigo. Isso é um autoflagelo, né? A pessoa se arrancar um pedaço. Então, é muito doido se pensar nesse movimento, mas hoje para mim é muito, ao mesmo tempo é muito sóbrio hoje, porque eu falo que são caminhos, né? Foi importante chegar a esses lugares, né? Hoje é necessário a gente se aproximar, gente. E foi o quê? Um movimento de aproximação. E quando eu olhava para aquelas pessoas, né, era uma coisa muito incrível, Marcelo, que eu queria chegar na cara deles.
eu comprei uma lente que eu nunca tirei dela, da máquina, né? No espetáculo Topo do Mundo, quando eu fui fazer o ensaio fotográfico que a gente marcou, por conta, né, do primeiro ter falhado, a falha humana, né? Finalmente a Marcela chorava, depois de muito tempo sem chorar. Aquele espetáculo arrancou tudo que eu tinha de lágrimas, fiquei sem energia. Mas o dia seguinte eu tava lá, né? E estourou. Eu comprei uma T3i, eu tinha uma T3i, né? Uma Canon T3i. Então ela veio com a câmera 1855. E ela foi estourada ali, naquele ensaio. O menino, Uau. porque era numa areia. E eles rodavam. E eu fiquei uma hora lá viajando na roda deles. Menino, uma hora eles vão pra cima de você e vão com areia. Batata, estourou. Entrou a areia, né? Jogaram em cima de mim, coitado. Bom, você imagina, eu fiquei assustada. Eu falei, ei, galera! Vai com calma, né? Mas foi pra cima, né? E entrou muita areia dentro do negocinho que gira, né? Aí eu comprei uma Sigma. 18, não, 24, 200, maravilhosa. E aquilo era uma arma. No começo foi uma arma, menino. Porque pensa uma pessoa que é pra cima dos outros. Pessoal, ei, né? E foi um processo que eu precisei aprender. Todo fotógrafo faz isso, viu? Sim, sim. A gente fica louco, a gente fica uma hora que a gente quer. E a minha faz aquele barulhinho, eu quero pra mim. Eu vou convencer a Canon a produzir uma T3i só pra mim. Eu amo essa câmera, é a melhor câmera da Canon, gente. Não se enganem! Não se enganem! E ali, menino, né? E aí, né? O processo foi me educando também. Porque cada encontro, né? Eu olhava aquelas imagens já diferentes. Falava, gente, mas que mulher bonita. E aí eu comecei a perceber, mas que negro bonito. Nossa, gente, mas que negro bonito. Mas que negra bonita. E aí teve o momento onde eu comecei, o Marcelo começou, e quem que você precisa olhar também? Né? E nessa época eu já tinha passado, eu tinha começado a frequentar os grupos de meditação também, entendeu? Querido, eu estava desesperado, eu precisava conhecer o amor próprio. Eu estava ouvindo muito falar sobre isso, eu estava ficando pirada. O que é o amor próprio? Não sabia. Aí comprei espelho, comecei a me olhar no espelho, coisa que eu não fazia, não gostava, tinha muita dificuldade. Enfim, comecei a meditar, abraçar, abraçar. Não gostava de abraçar. Em São Paulo eu era, querido, eu tinha muita dificuldade, gente. Eu era uma pessoa muito presona assim no corpo mesmo, um corpão rígido. Quem me conhece lá sabe o que eu falava, mas todo mundo às vezes olhava e falava que minha imagem fazia com que as pessoas criassem automaticamente uma distância, né? Aí eu falei, e mais tudo que a gente sabe que essa imagem cria, né, querido? Sim. A gente sabe, né? Então, menino, nesse processo de conhecer essas figuras, já era já era outra coisa, o se sentir à vontade, né? Ouvir as histórias, tomar um café, comer uma maniçoba na casa de, meu Deus, de um paraense aqui em Porto Velho, sabe? Tomar um tacacá, ouvir a história da esquina, sentar na beira da calçada com a Sônia, vendo ela fazer as mudas dela para ela vender mais tarde, entendeu? Então, assim, tudo isso foi me trazendo uma humanização. E essas imagens, elas foram saindo de uma potência, porque eu queria guardar aquilo. Eu queria mesmo. É como se você quiser comer um pedaço, né? Eu queria. Às vezes eu fico olhando meu cachorro falando assim, ele é tão bonitinho que eu tenho vontade de comer a cabeça dele, a cara dele. Eu tenho vontade de comer, Tobias, assim, morder você. Outro dia eu mordi ele não entendeu nada. Você é muito bonitinho. Sabe? Então, era essa mesma vontade no começo existia na fotografia, vontade de comer. Mas foi sendo assim, um processo que eu fui andando e falando, não precisa comer a imagem. É só perceber o ritmo. E quando eu fui no primeiro terreiro, gente, que facilidade. Os tambores ressoavam para trás, né? E vários toques, né? Aí a mãe de santo, que se tornou uma grande amiga, a Nilza, ela dizia assim, esse aqui é para algum, mostrando as diferenças, né? Esse aqui é o seu! Já gostei. Aí, quando eu vi, eu tava acompanhando a roda, meu filho. Quando eu vi, eu tava dentro da roda. Eu fiz várias infrações que não se faz, entendeu? Hoje, estando dentro da Afrobrasileira, eu falo sem noção. E eu era uma pessoa sem noção mesmo, né? Eu fui alcançando isso. Mas também, isso eram meus impulsos, sabe? Eu fui descobrindo meus impulsos dentro desse processo. Você é impulsiva.
Mas segurou muito a onda. Eu fui relembrando das idas, as entrevistas dos primeiros empregos, né? Que eu ia buscar em São Paulo. Uma vez eu fui convidada para ir numa cozinha. Eu cheguei numa empresa de seguro, né? E o cara, eu estava numa sala sozinha. Ele saiu com um currículo na mão e falou: Marcela Bonfim, só tinha funcionária e eu. Aí eu peguei, levantei, ele falou de novo: Marcela Bonfim. Eu falei: pois não? Aí ele virou para mim e falou: nossa, Marcela Bonfim. Eu fiz: Marcela Bonfim. Aí ele virou para mim e falou: Marcela, a minha sala tá com um probleminha, querida. Posso te atender na cozinha? Fomos para a cozinha. Era no World Trade Center, ali na Marginal Pinheiros. Fomos lá na Uhum. cozinha olhar aquela loucura que é a Marginal Pinheiros, né? E aí, menino, foi muito doido como aquilo foi, sabe? Como aquilo foi remontado dentro desse processo, sabe? Não era a imagem que ele. Ali eu comecei a olhar essa questão da imagem também, sabe? Que loucura! E foi muito doido que ele dizia para mim o seguinte: toda hora ele ficava, a gente conversou sobre tudo. Ele falou para mim que eu calada, ele virou para mim e disse: você podia ser uma grande sambista. Você tem, você tem cara de sambista. Nossa. Aquela raiva foi um exercício, sabe? Hoje eu falo assim, não me peça paciência, porque eu já passei muita paciência. E eu fui Exato. embora a pé, eu fui embora para PUC a pé aquele dia. Eu fui embora a pé para PUC, porque eu precisava ir embora a pé. Eu fui gritando! Olha, eu tenho. Tá doido, cara. Eu fui gritando, porque eu queria matar. E depois, claro, ali foi. Aí ele falou: boa sorte no samba, hein? Tem que tocar mesmo, hein? Sambista! Ali ele disse para mim que eu não. Sabe? E foi muito doido, sabe? Reviver essas entrevistas aqui. Né? Eu comecei a perceber essas margens, né? Mas nessas margens uma potência dentro de mim, sabe? Essas imagens elas vieram como um, sabe? Marcelo fazia para mim, vai, você tem isso. E aí vinha a música também, né? E veio várias expressões. Depois eu fui pro teatro, fui fazer a Mãe Preta. Descobri que eu tinha um problema muito sério no ciático, fazendo a Mãe Preta. Eu precisei encarnar uma velha negra para perceber o quanto eu já estava sobrecarregada, né? Eu descobri uma inflamação ferrenha no ciático. E tudo foi acontecendo, sabe? Essas imagens me trouxeram uma força. E para eles também, eu via as mesmas questões, a baixa autoestima, o convencimento era um processo de afeto. Não, dona Nicássia olhou azul. Dona Nicássia, quando eu conheci ela em Vila Bela, fui comprar um canjinjim. O Mário me abriu a porta de Vila Bela, me disse que tinha uma bebida muito famosa lá, que era da escravidão. Aí eu falei, bom, vamos ver que bebida é essa. Aí perguntei pro Biguá, que era o guia turístico, nosso amigo que estava com a gente, quilombola, e ele contou a história do canjinjim, que eram mulheres que faziam essa bebida e serviam na cabeça dançando para os senhores amenizarem as penas dos companheiros. E aí, essa bebida hoje, olha como que ela foi, né? Ressignificada, ela é uma bebida bem, né? Uma bebida, o chorado existe. Ele tá ali nas voltas das festanças de Vila Bela, que é um processo muito importante para eles, que tem no meio a corte portuguesa. Olha que ressignificação, meu Deus. Olha que o negro vem trazendo peso nas costas, mas ele vem aliviando dessa maneira. A minha avó fazia isso comigo, sabe? Vou alisar seu cabelo, minha filha, porque para você não passar, sabe? Não passar desconforto na Nossa. escola. Desde criança, velhinho, né? E aí você chega aqui em Rondônia, com tudo isso. Foi um Hadouken, sabe? Hadouken. Quando saiu, eu percebi a possibilidade de composições com isso. Vamos compor. Já tá aí, já tá ali. Eu já fui exposta. Eu já nasci com 300 anos nas costas. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos assumir. Olha,
Eu tinha uma raiva muito grande quando as pessoas me desejavam paz. Isso é uma coisa que me acompanha desde quando eu era criança. Eu nunca senti paz. Eu nunca senti paz. Eu vim sentir paz aqui quando eu percebi que eu podia um dia sentir paz. Sentir paz é você olhar no espelho e falar, eu gosto do que eu vejo. Eu nunca gostava do que eu via, cara. Eu nunca gostava. Eu achava aquilo esdrúxulo, imagem. Ninguém gostava. Eu sabia que eu era muito legal. Aí eu me sentia na responsabilidade de ser muito legal. Eu tinha que ser a mais legal. Eu tinha que ser. Ah! Né? Eu já não tinha dinheiro mesmo. A galera me pagava muita coisa, porque eu era muito legal. Eles gostavam de mim. Eu tô falando dos meus amigos, eu estudei em colégio de brancos, de pessoas que minha mãe acreditava no meu futuro ali. Ela foi cabo eleitoral, fez de tudo para eu ficar lá. Mas ela não imaginava aquilo. Que aquilo seria tão nocivo para mim. Mas ao mesmo tempo eu me criei ali. Eu me criei desse jeito. E eu sou desse jeito. Não é uma reclamação. A vida inteira eu sempre fui muito de reclamar. Mas hoje é o contrário, é ressignificar. Olha, eu sou. É isso aí. Eu cheguei aqui assim. Mas hoje eu consigo entender, hoje eu consigo enxergar. E a imagem foi esse plano, sabe? Essas potências, elas já existiam. E tá dentro da Dona Nicássia. E quando a Dona Nicássia abre a porta, né, que ela era a canjigizeira, a melhor da cidade, o Mário falou, é a Dona Nicássia. Fui lá. Ela abriu a porta, aí, pronto, a cara da minha avó. Falei, misericórdia! Eu falei, nossa, gente! Eu falei, Mini, a senhora é minha avó. Eu falei, aí ela falou, meu Deus, ela é maravilhosa. Ela, meu Deus, quem é você? Eu falei, eu sou a Marcela. Ela falou, onde você tá? Eu falei, ela falou, você não é daqui. Eu falei, não, eu tô aqui na casa do Mário. Ela, meu Deus, quer entrar? Eu falei, quero. Eu falei, nossa, a senhora tem olho azul. Ela falou, meu Deus, quer sentar? Aí ela sentou comigo, ela falou, minha filha, calma. Impulsiva, né? Eu cheguei lá num Hadouken. Aí logo, nem deixei ela começar. Pera um pouquinho! Saí correndo, fui lá pegar minha câmera, né? Início. Ela, calma. Foi ela que me ensinou. Vamos com calma. Aí eu falei, opa. Tudo bem? A senhora vem de canjinho? Vim vendo. Aí começou tudo de novo, né? Nossa, a senhora é tão bonita. A senhora tem uma pele brilhante. A sua pele brilha. Brilha. Brilha, Marcelo. Brilha! A senhora é brilhante. A senhora tem a cara da minha avó. A senhora tem olho azul. A minha avó tava ficando com olho azul também. Aí ela ficou, minha filha, meu nome é Dona Nicássia. Aham. Esse aqui são 2 pares de catarata. Eu comecei a rir, eu falei, mas eles estão azuis. Enfim, o processo de convencimento da fotografia passou a ser um meu norte ali naquela conversa. Eu não queria mais nem saber do canjinjinho. Mas, menino, só sei que ela começou a achar engraçado, sabe? Foi uma fã. Eu comecei a ser engraçada, né? Aí ela começava a contar as histórias, e eu comecei a ouvir. E foi legal. Fiquei lá, conheci seu Dedé, e ele falou do telhado, falou do piso que o cunhado assentou. Já comecei a gostar. Falei, gente, é família. Família. E pra mim aquilo era família. Ela já falou que ia fazer um caldo de banana. Falei que eu ia esperar. E aí eu falei, olha, a senhora quer apostar que o olho da senhora é azul? Ela falou, aí ela entrou, ela falou, quero apostar. Eu falei, então eu vou precisar fazer a foto. Fiz 500 milhões de fotos. Aí quando eu volto um ano depois, né, do lado da casa da Dona Nicássia tinha uma senhora que não quis de forma alguma ser fotografada. E aquele dia que eu fui buscar a Dona Nicássia na casa dela, ela não estava, ela estava no velório daquela senhora. Eu só sei que eu cheguei no velório, impulsiva de novo, com um catálogo já e com as fotos dela toda na mão. E ali foi uma quebra no velório, né? Todo mundo falou, quem é a doidinha? E ela falou, meu Deus, a doidinha, meu Deus. Ela falou, calma. Sim, senhora, Dona Nicássia, senta. Eu falei, Dona Nicássia trouxe as fotos. A senhora tem olho azul. E comecei a mostrar. E ela começou a rir. E as pessoas começaram a se interessar, né? Todo mundo começou, né? A pegar as fotos. Aí só sei que uma pessoa virou e falou, nossa, Nicássia, a senhora tem olho azul. Gente, a mulher tá lá a vida inteira. Então você percebe, amigo? Olha, Marcelo, foi Jesus. Aquele dia foi muito legal. E foi o dia que eu fotografei. E aquela senhora, a vizinha que estava, né? Que tinha partido, estava fazendo a passagem aquele dia, ela falou para mim, minha filha, foto comigo é só o dia que eu morrer. E naquele dia eu fotografei o velório, porque a família permitiu. A família quis que eu fotografasse o cortejo. Então, olha como essas histórias... Olha, cara, eu vou falar, eu sou uma pessoa que... Cara...
Eu tô me criando nas histórias, sabe? Eu tô me recriando, sabe? Hoje eu vejo a imagem como um plano de da gente se salvar mesmo, sabe? A imagem me salvou, porque eu tinha muito problema com a minha imagem. Eu não gostava de mim, não. Eu achava que eu nunca seria merecedora de nada. Porque, sabe? É, aliás, eu acreditava na meritocracia. Olha para onde eu fui. Mas aquela coisa que a gente sabe, da dignidade, estava muito distante. É uma coisa que vivia muito longe de mim. Eu não achava a negritude bonita. Né? Não tinha como achar. Aí o que eu achava era o que a Globo me apresentava, né, querido? A gente via né, os negros, né, as conveniências, né? E aquilo era muito mais distante ainda. Você percebe, né? Como aquilo era uma criação de impossibilidades. E quando eu chego num lugar onde eu vejo possibilidades, dentro do presídio você vê potência. Eu vi, menino, aqueles meninos, dança contemporânea, querido. Aquele espetáculo para mim era. Eu assisti mais de 30 vezes, porque eu passei a fotografar todos os dias, né? Que tinha espetáculo, eu estava lá. E cada dia eu prestava atenção numa história, porque eles contavam a história deles. Desde a criança ferida até o momento do crime, meu irmão. Mas tudo ressignificado, tudo no seu lugar, sabe? Todo mundo com lugar, né? E tudo lugares mais próximos à dignidade. Então, aquilo foi uma escola para mim, né? Uma escola que o meu colégio nunca ia ensinar aquilo para mim. Me ensinou a pensar dividido, né? Nossa, eu sofri demais naquela escola, meu Deus. Eu falava, mãe, isso não é para mim. Minha mãe falava, Marcela! Apanhava muito para ir para a escola. Apanhei muito. Aí quando eu chegava, eu batia todo mundo. Batia, tiveram que me aceitar na porrada. Uma parte foi no meu jeito engraçado de ser, né, descontraído, e outra parte foi na porrada. Então, eu ia caminhando assim na escola. E aqui eu vi já, não, sabe, suavidade. Hoje eu peço leveza, sabe, Marcelo? E tentar exercer o máximo que eu puder da comunicação não violenta. Porque a gente, nossa, já vê, é doido, era muito Muita na porrada. violência. A imagem é uma porrada, né, cara? Você ser Sim. olhada é uma porrada. Eu fui muito olhada na porrada. Antes de eu chegava, antes de eu falar alguma coisa, a pessoa já tinha, todo mundo, olha o corpo das pessoas comigo. Ia longe, epa, quem é você? E aos poucos eu ia aproximando as pessoas, né? Sabe? Muita energia, muita energia. O cuidado nosso com isso, né? É uma coisa que eu fico muito encabulado, porque a gente é tão violentado durante os processos que a nossa fotografia é um dos diferenciais que eu vejo, e isso eu observo muito, na maioria dos fotógrafos pretos, que é completamente diferente da fotografia branca ou não negra, que é a aproximação das pessoas. Tipo assim, a pessoa branca vê o outro corpo disponível. Sim. Tipo, não vai ter um olhar, processo, a permissão. não vai ter um negócio, a permissão tá dada. E a gente fica todo receoso sempre, porque nosso corpo já foi violentado, então a gente não quer ser violento com o outro. Então, o jogo da fotografia branca e a nossa forma de fotografar, eu observo muito isso, principalmente manifestação, essas coisas, porque aí, na favela, os caras já entram e querem clicar, mas lá a gente consegue resolver. Agora, tá na Paulista, tá num lugar, vai fazer manifestação, eu vejo os fotógrafos brancos entrando na cara das pessoas pretas, assim, tipo assim, não, seu corpo tá aí disponível para mim, a hora que eu quiser, eu vou fotografar você da forma que eu quiser. Vou levar você pra galeria, vou vender você. Vou vender você, ganhar e vou passar por você, vou pular você e vou negar para você essa palavra. Essa palavra, eu estou estudando essa palavra na cabeça ainda. É um processo. Nossa, sim. Mas é isso que eles fazem. Aí passa. Como é que pode ser bonito na galeria e ser feio? Como é que pode? Como é que é a beleza? Que miséria é essa, gente? Que miséria de beleza é essa? Você se aproxima. Olha, essas são essas questões, sabe, Marcelo? E aí depois, é claro que a permissão vem. Estamos falando dos nossos pares. A gente precisa dessa imagem para viver melhor.
Eu, quando era pequena, desde pequena, eu tenho... Olha, eu entrava na casa dos meus amigos, muito medo. Eu ficava longe das coisas de valor. Muito medo, muito medo. A minha avó sempre falava, filha, fica longe. Se você vê R$ 1, se afaste. A corda sempre arrebenta. Então eu cresci assim, cara. Eu cresci uma pessoa presa. O meu corpinho era assim, ó. Epa, epa, epa. Sabe? Era epa. Eu tinha medo. Eu entrava no supermercado, medo. Sem bolsa. Eu sempre... Eu levantava a mãozinha, cara. E era uma... Olha a violência. E às vezes eu brincava com meus amigos brancos, entrando junto, eu falava, E eu fazia essa violência comigo. Teve uma época que eu fazia isso comigo na adolescência. Eu era o cão. Nossa, eu fui o cãozinho. Mas um cão divertido, mas assim, eu queria ser rebelde. Eu já era rebelde. Eu pude exercer um pouco. Na verdade, eu pude exercer um pouquinho da rebeldia na adolescência. Porque tinha muita coisa presa, sabe? Eu tinha que ser. Na escola eu tinha que ser uma bonequinha. Ah, bonequinha preta. Ah, não. Eu não queria. Na festa junina eu era uma gracinha. Feito um bolinho, mas só Deus sabe a raiva que eu tinha de feito um bolinho, entendeu? Porque era aquele aprincizamento muito... Tudo bem, era importante aquela imagem ali, mas ela não era suficiente, porque a minha cabecinha era branca. Minha cabecinha tinha vergonha de me representar. Então era muito difícil, cara. Hoje eu fico olhando, sabe? Eu fico voltando nessas histórias. Cada dia eu me foco aqui, ó, nessa janela, nesse rio, e olhe, e sempre peço para que, sabe, eu volte uma memória importante. Quando eu vou para Jaú, eu faço sempre os mesmos caminhos, eu volto para casa, eu ando muito a pé. Aqui em Porto Velho eu ando muito, sempre os mesmos caminhos. Às vezes, quando eu mudo mesmo. Quando eu mudo mesmo. Mas eu faço sempre os mesmos caminhos até a hora que eu entendo uma coisa. E cada caminho mostra uma coisa, né? Eu falo passar de ano, às vezes eu fico... E demora, querido, demora. Eu demoro demais. Eu falo, eu não aprendo, eu demoro mesmo. É uma demora. Mas quando vem, vem para sempre. É para Mas é grudar mesmo, importante a sabe? gente saber dos nossos tempos também, né? Porque é muito louco. A gente ainda às vezes está muito no Cronos, muito esse tempo Ora, pré-estabelecido, o tempo que é isso, que está definido. Só que o nosso corpo não consegue reagir nesse mesmo tempo, né? É muito louco, porque o Abdias Nascimento ele fala disso, né? Que o genocídio do povo negro, ele passa por vários lugares e passa por essa violência também da gente ter que responder a um tempo e a uma sociedade que a gente não é preparado para responder. Então, por exemplo, é muito louco, tipo assim, você é uma mulher negra economista, sabe? E isso é um confronto para a sociedade. Só isso, ser economista já é um confronto. Por quê? Você está falando, eu vou recriar um sistema financeiro, porque a partir do momento que você é uma economista, você tem uma outra linguagem, mesmo que você estude na universidade mais branca, falando com as pessoas mais brancas, você ainda é uma pessoa preta. E a fotografia é a mesma forma, né? Porque o maior confronto da gente, quanto pessoas negras, sermos fotógrafos, é a gente ter a possibilidade de captar, né? Que até do Seidou Keita. Eu não sei se você já viu aquele filminho dele, o menorzinho, esqueci o nome do filme, que ele conta que as pessoas tinham medo dele clicar porque eles falavam que ia captar a alma das pessoas. As pessoas pretas do bairro do Seidou Keita. E aí ele vai falando que ele começa a criar um processo deles entenderem que o captar a alma era retirar um tempo, mas que para o nosso povo era necessário para eternizar, porque senão a gente ia morrer esquecido. Nossa, eu lembro sempre dessa cena desse filme, porque é isso, né? Como a gente altera o tempo branco, como a gente altera esse espaço de um lugar que a gente não quer ser fotografado mesmo, porque a gente já foi violentado, nossa imagem vai, a gente não sabe para onde vai, com quem vai, o que vão fazer, se vão investigar a gente. Só que da mesma forma, a gente, enquanto fotógrafos pretos, estamos num lugar de ressignificar isso e falar assim, mano, se for nós, vamos fazer, porque a gente vai documentar isso da forma que a gente quer ser visto, porque a gente está aqui, ó, na mesma fita, tá ligado? Principalmente isso. É como eu quero ser vista. Eu mando na minha imagem. Eu tô tendo uma oportunidade de me apresentar da forma que eu quero para mim ser apresentada. É a forma mais próxima da dignidade. Eu acho que é pedir demais.
É pedir demais? Mas, no caminho, eu vou falar sobre. É isso. Essa caminhada, eu vou falar. Vou falar minhas impressões também. A mesmo dia, aquele cara que me levou para a cozinha fazer a entrevista, ele falou o tempo inteiro sobre mim. E quem engoliu fui eu. Quem teve que engolir aquelas impressões, ele editava as imagens que ele queria. Olha você. Vamos lá. Canta aquela música lá da Alcione. Você não sabe a Alcione, não? Eu gosto da Alcione, ó. Negra boa, ó. Cara, foi umas coisas assim que eu tô lembrando, tipo, eu preciso lembrar. Porque o sorriso dele era tão... Menino do céu, aquilo ali. Hoje, sabe? Mas aquele momento, sabe? Eu senti a porrada. Mas ao mesmo tempo, existia dentro de mim também um confronto, porque, né? O tempo começou a correr ali, tipo assim, vai cair na real ou não? São Paulo foram as primeiras pancadinhas, aqui foram os tombos. Nossa Senhora, um tombo atrás do outro. Porque eu voltei atrás, preciso voltar atrás, preciso ver o que tinha. E sempre tinha isso, sabe? Sempre tinha a desconfiança, né? A nossa imagem tem essas camadas, né? Essas camadas. E tirar uma por uma não é uma coisa fácil. Pressupõe muita coragem, por isso que eu falo de sombra. Sabe? Olhar pro Eupídio, que era um menino que estava lá, que tinha impulsos incríveis. Ele compunha a todo momento coisas. Né? Mas eu me olhar para ele e falar, tá aqui, ó. Eu precisava de um ponto de partida. Eu falei, e é aqui. É aqui que vai ser, nesse lugar. É aqui que eu vou sair. É aqui que eu vou sair de mim, de uma forma que eu nunca saí. E saiu, cara. Começou a sair. As imagens dali, eu fotografava aqueles meninos de uma forma que eles se olhavam. Eles já estavam se olhando há muito tempo, mas foi importante ali, sabe? Porque eles também me viram e as mudanças aconteceram. É um diálogo, né? Se torna um diálogo. É um diálogo. Eu recebi meu primeiro reiki no presídio. Olha, eu conheci o reiki no presídio. Energias, o magnético. Eu falava, gente, que coisa maravilhosa. A primeira massagem ayurvédica, a percepção corporal foi ali. Tinha muitos outros profissionais ali que estavam junto, Ângela, né? E ali eu fui recebendo, sabe, eu fui colando no meu corpo, meu Deus, eu preciso entrar nesse corpo, meu Deus, eu preciso entrar para sair, né? Precisa entrar para sair, isso é impulso. Porque eu só dava estímulos e impulso só na raiva. Pô, olha, se eu não parasse de ter aquilo, eu poderia ter... Eu acho que eu vou falar, eu poderia não estar andando hoje. E quando eu percebi o ciático comprometido, eu falei, agora o bicho vai pegar. E o Marcelo falou, ó, tamo aqui. Sabe? Tamo aqui. E fui acompanhada, sabe? Ia tomar muito banho de cachoeira naquele tempo. Toda semana a manutenção era banho de cachoeira. Eu ainda estava pensando no terreiro, né? Mas eu tinha ainda, né? Eu estava por partes ali, indo fotografar. Cada dia eu ia conhecendo uma coisa, o que era uma coisa, o que era outra. Já estava viajando. Então, assim, cara, que trampo! Foram 8 anos de trampo, meu irmão, para você chegar num lugar. E aí você fala, não são 8 anos, são 37 anos para você dizer, sou negra. Oh, é muita coisa, cara. Então, eu conto aqui esses 10 anos de Rondônia como 10 anos é um princípio. Aí quando eu conto o terreiro, 2 anos, princípio. 4 anos, o Amazônia Negra, princípio. São caminhos que foram me trazendo, olha, né? Me trazendo de volta para esse corpo. Quando a gente vê, a gente está sendo outra pessoa. E eu vejo isso, né? Isso são histórias de muitas pessoas, né? Sim. E é necessário essa retransformação, né? Reconhecer. Por isso que o reconhecimento... Não vê. Aí, voltando no governo, 8 anos naquele lugar, eu só fui reconhecida quando eu abri a exposição lá. Deu uma hora. Vai cair? Vai cair. Meu Deus, eu falo demais, querido.
Voltamos e a gente faz mais uns 20 minutinhos, Voltemos. pode ser? Pessoal, volta aí, pessoal. Voltamos.